A nossa conversa hoje será em torno do Livro dos Espíritos e como tema é a reencarnação. A reencarnação no nosso meio espírita, ela é pouco divulgada, porque eu não sei onde está o bom senso dessas pessoas que se dizem ser espíritas e em não querer falar sobre reencarnação. Parece que esses ditos espíritas ou pseudo-espíritas baniu a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a obsessão, né? a vida pós-morte da doutrina espírita. Eles baniram deles, porque nós não ouvimos desses divulgadores da doutrina nenhum desses aspectos. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão contribuindo para a má divulgação da doutrina, porque os princípios da doutrina espírita, ela se funda em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, né? A vida pós-morte. E nós não ouvimos desses irmãos nenhum desses aspectos, principalmente a reencarnação, que de um tempo, depois de Carlos Bernardo Moreira, nunca mais se ouviu falar por essas criaturas. Porque Carlos Bernardo, fora Cristiano do Amaral, né? Mas a gente não ouve dessas pessoas falarem sobre a reencarnação. Infelizmente estão criando simbologias e colocando o espiritismo. E essas simbologias vêm dando, ou melhor, tendo uma consequência, porque está tendo mesmo, em denegrir a doutrina espírita. Então, o que nós ouvimos hoje ser muito badalado são encontros, né, para a família, encontros com a paz, divulgação da doutrina de forma leviana. Obsessão não se fala, porque para essas criaturas os espíritos não atacam. As pessoas não sofrem obsessão. Tudo é envolto da questão psíquica. É um absurdo. Olha só a classificação que tem no Livro dos Médiuns. O espírita, ele acredita na vida pós-morte e acredita na comunicabilidade dos espíritos. Como sequência, todos esses princípios que aí encaixa a reencarnação, a obsessão, né? Então, quando se diz ser espírita, a criatura tem que ter consciência de que ele tem uma responsabilidade para com a verdade. Ou em que ele está se fundando, ou está levando o nome espírita para as práticas budistas, para as religiões. O espiritismo não está em nenhuma desses aspectos. E aí, necessariamente, ele tem que dizer, falar sobre a reencarnação. Caso contrário, ele se compromete. Porque o espírita, ele tem
traz desse princípio essa informação. Mas a gente não vê isso, a gente vê o contrário. A gente vê a negação dessas pessoas, principalmente quando vai para uma rede televisiva e ali começa a formular ideias que não estão condizentes com a doutrina espírita, principalmente no que consiste a líder. Não existe líder no movimento espírita. Kardec nunca se colocou como líder da doutrina, muito pelo contrário, Kardec se colocou como um ser humilde. Tanto sim que ele dizia que a obra era dos espíritos. Ele nunca se deteve em um nome, em qualquer nomenclatura que colocasse ele à frente do espiritismo. Jamais. Pelo contrário. Ele sempre trouxe os princípios espíritas como norma de conduta para a sua vida. Porque se assim não fosse, ele não codificava a doutrina. Tanto assim que até o seu nome, ele quis se resguardar. Mas o que nós vemos aí são pessoas que dizem ser espírita, mas essas pessoas não falam do livro dos espíritos, não falam do livro dos médios. Piorou do Céu e Inferno, que é um livro onde deveria ser lido, porque ali está a apresentação dos espíritos em diversas escalas, né, que se apresentaram, informando como estava sendo a sua condição na vida pós-morte, quais eram as orientações dadas pelos espíritos guias que conduziam o trabalho com Kardec, como esses espíritos se manifestavam após levar tanto tempo na carne, né, alimentando as orgias, alimentando os idealismos materialistas com alta concentração energética. Mas, no entanto, o que nós vemos é que muitos desses espíritas, eles alimentam a ideia de que o espírito, pelo fato de desencarnar, ele vira Vossa Excelência, como dizia Bernardo. Bom, simplesmente ou vira santo, ou para o espírita vira uma criatura equilibrada. Ele já pode se comunicar, né? Ele tem diretrizes espirituais. Olha que no corpo ele não tinha. Isso não fazia parte da sua vida. Até porque vale lembrar que os espíritos, nós espíritos, pelo simples fato de desencarnar ou de reencarnar, nós não modificamos o nosso estado evolutivo de forma, como é que eu vou colocar? Então a reencarnação, ela não está submetida à lei do homem, porque Deus pune, mas a sua punição está envolto da melhora do espírito. E as condições que o espírito traz de sofrimento, a lei também proporciona a ele as condições melhores de acordo com o seu trabalho. Então, Jesus, quando foi enfático, quando disse que a cada um segundo suas obras, não é que o homem vai ficar totalmente destituído do bem ou vai ficar permanentemente do mal. A sua expiação será balanceada de acordo com a sua condição ao qual ele praticou. Então, a reencarnação também leva a criatura a buscar avaliar
o porquê do seu desenvolvimento, intelecto, moral, das condições do meio em que ele vive, da política pelo qual é regida por certas criaturas e que ele sofre as consequências dessa política econômica, né? Então, tudo isso se explica pelo princípio da reencarnação. Não é o que nós ouvimos aí nas mídias constantemente, que as pessoas, infelizmente, isso é uma questão inferior nossa. Você liga uma televisão, a mídia só sabe dizer que existe sorte ou azar. Deus para essas criaturas não existe. Eu não sei como é que essas pessoas veem Deus, ou melhor, eu sei, nas religiões. A ideia que faz do Criador, ela é ou imaginária, trazendo um personagem bíblico, ou um personagem criado misticamente. Deus para essas criaturas não age. A sua lei não existe, a não ser que seja representada por um homem ao qual o próprio homem, por ser muito ignorante, tornou representante de Deus. Representante de Deus, quer dizer, ele julga-se tão inferior e a sua falta de busca, porque muitas das vezes a criatura não quer admitir, mas ele é escravo porque ele quer. Ele quer se escravizar por outrem que ele julga ser superior a ele. E aí ele acaba adotando as ideias daquele que ele julga superior a ele e sendo escravo. Naturalmente, ele vai viver sua vida em prol das ideias daquele que está dizendo ser representante de Deus. E por isso ele vai muito padecer. Porque quando o homem não raciocina, quando o homem não quer buscar, ele vira escravo das suas próprias ideias e se torna escravo dos outros. E aí o que é que a gente vê? A mídia, como é materialista, extremamente materialista, ela, além de levar o homem ao desespero, ao suicídio, porque leva mesmo, porque quando um programa emite uma informação de que para se ter um filho tem que ter tal ou tal estação, para se ter um filho homem ou mulher depende de tal ou tal condição. Essas maluquices que só levam o homem a ser cada vez mais miserável, porque quando a criatura admite que o ser sai dela, é ela que cria, ela renega o seu Criador. E automaticamente ela age contra essa lei que a rege. Porque a vida não depende do homem. Nós não sabemos como esse mecanismo é acionado. Porque nós também somos dirigidos por esse mecanismo. Quando o espírito coloca no mundo outro espírito, não é que esse espírito veio dele, como dizem, né? Ah, foi eu que tive, é meu. É um erro. Nós temos a missão de ser pai, ou a oportunidade de trazer para o nosso ser determinados seres, para dali nós nos desenvolvermos, porque vemos que muitos não têm nem capacidade de ser pai e mãe. É pior do que o filho.
é mais adolescente do que o filho, porque as suas atitudes é insana, as suas atitudes é infantis, e muitas das vezes você olha, que condição tem essa criatura de dirigir uma família? Mas Deus sabe por quê. E aí, para os orgulhosos do estudo físico, porque eles acham que eles a reencarnação de um espírito, onde eles ali participam pelo círculo físico, né? Eles acham que aquela ação foi deles. Está aqui no Livro dos Espíritos, para quem assim quiser ler, que sem a reencarnação do espírito, o corpo físico é uma bola de carne. Está aqui, leiam. Bom, já que sem a reencarnação do espírito, que somos nós, que damos forma, né, característica. Ah, mas os genes apresentam as características. Sim, meu amigo. Nós não estamos aqui dizendo que a parte física está sem a sua análise, mas até ela está dentro de uma lei. É necessário pararmos para analisar. Então tudo está dentro de uma lei. Aí as pessoas, a mídia se agora em dizer, junto com os seus doutores, né? Que a vinda de um espírito, né? A gravidez de uma mulher, quando se procura a medicina, é proporcionada por eles. Que orgulho, né? Isso é uma presunção. Isso é uma presunção. É um desafio à lei de Deus. Porque o homem não tem poder nenhum de trazer um espírito. O homem é regido por essa lei universal. E os seus conhecimentos ainda são muito rasteiros diante da lei divina. E aquilo que ele julga ser dele, muitas das vezes está sendo direcionado pela lei. Mas o seu orgulho não permite que perceba, porque ele é doutor, né? Estudou, porque as pessoas fazem questão de dizer assim, estudei. Estudou para si. Você se comprometeu, né? Quem se compromete tem que trabalhar. Se comprometeu, meu amigo, agora é com você, é com a sua consciência. Não cobre dos outros isso, que é tempo perdido. É por isso que essas criaturas, por força dessa falta de informação, eles arrecadam milhões, né? Cobram das pessoas, exploram. Por quê? Porque simplesmente a criatura acha que um ser como ela, igual a ela, tem o poder de trazer a vida ou de dar vida a alguém. Ninguém tem o poder de dar vida a ninguém. Quem tem o poder de dar vida é Deus, até porque antes da vida orgânica existir, o espírito já existe. Esse ser que reencarna, que somos todos nós já existimos, porque somos criaturas criadas por um ser cósmico. Assim eu compreendo Deus, um ser cósmico. Não sei o que ele é, mas sei que é alguém, é alguma coisa que rege a nós e a tudo que existe. Então, daí se segue que as criaturas cada vez mais se tornam materialistas. E aí começam a criar meios de socorro ao físico, quando assim eles acham, né, que a matéria responde por tudo. E não tendo ou não querendo ou não admitindo que o espírito
Espírito existe, o Espírito manifesta-se em todos os aspectos da vida. E aí quando não há mais recursos, né, físico, aí busca Deus. E que Deus esse, que Deus aquele, que Deus aquele. Mas sempre no círculo religioso. Quando não, os santos, as senhoras, né? Mas Deus, que é a inteligência suprema, as criaturas não conhecem. Se fala de tudo nessa vida. Quando vai se falar de Deus, observe quais são os aspectos que o Criador está. Na dor, né? Nos desastres, nos desesperos, sempre no estado decadente do homem. Deus nunca está na ciência, no progresso, na inteligência, nas aspirações universais, né? nas grandes descobertas. Deus não está ali não. Quem está ali é o homem, é a natureza, né? As grandes descobertas é o homem que faz. O homem é dirigido por uma lei. O seu compromisso de busca no estudo é necessário. Agora, descoberta e criação é de Deus. Porque já que ele realmente criou ou descobriu, por que ele descobriu antes? E porque ele não trouxe isso? Por quê? Porque ele esperou um determinado tempo ou até um determinado desenvolvimento dele para que ele desenvolvesse ou detectasse aquela informação. É aí que está o orgulho. Já que a coisa é nossa, como diz, né? Tudo. Foi eu que descobri, foi eu que criei. Deixando o Criador e as suas leis como mística, porque quem acredita em Deus é místico, viu? É religioso. Não é um ser universal, não. Porque Deus está na religião para essas criaturas. E novamente aqui dizemos, o culpado muitas das vezes disso são os próprios espíritas, que se ridicularizam. Da mesma forma é a questão da mediunidade. A mediunidade está ridicularizada nos meios de comunicação, nessas novelas medíocres. Esses personagens não sabem o que é mediunidade e acaba levando para o círculo místico, medíocre, né? A questão da mediunidade. A mediunidade é um atributo dado por Deus e temos que vê-la com responsabilidade. Até porque ela não está envolta de misticismo, nem de imagem, nem de simbologia, dessas maluquices. Mediunidade é um estado, é um meio científico de estudo. Essa coisa de personagem de novela está aí apresentando mediunidade com o espírito, espírito que se manifesta dessa qualidade aí, é espírito da mesma qualidade deles. É espírito leviano. Basta ver esses caras espíritas. Isso que os espíritas, muitos desses espíritas deveriam falar. Qual é a qualidade de espíritos que mais se manifestam aqui? Esses espíritos desencarnados são homens, são mulheres, da mesma forma que foram levianos no corpo, são levianos fora do corpo, da mesma forma que são medíocres no corpo, são fora do corpo, tal homem, tal espírito. Foi assim, Kardec estudou os espíritos como estuda o homem. O homem tem o seu caráter. Onde ele chega, ele apresenta esse caráter. Se ele for um homem sério, com compromisso com as suas ideias, onde quer que ele vai levar essa seriedade, que faz parte do seu desenvolvimento moral. Da mesma forma o espírito. Se o espírito chega aqui e encontra um meio hostil, leviano,
com ideias medíocres, não vai perder tempo, não. É isso que esses espíritas deveriam falar. É por isso que os trabalhos, muitas dessas casas espíritas, você não vê qualidade. A questão do passe é só passe. Desconhece a desobsessão, porque a desobsessão é um critério científico. Existe ali estudo para ser feito. E aí o que acontece? Essas pessoas não passam, saem das instituições com o espírito no campo. Muitos desses espíritos são vingativos, né? Essas criaturas levam esses espíritos. Eles não se apresentam assim não, porque a questão da mediunidade, ela é gradual. Tem pessoas que não sentem nada. Mas, no entanto, o espírito não deixa de estar no corpo. Não deixa também de manifestar suas ideias, seus comportamentos. E aí a gente vê o porquê que muitos médios acabam saindo. Muitos médios acabam tendo ideias contradissoras. Cadê? É necessário se estudar tudo isso. A reencarnação parece que ela é algo contagioso. As pessoas têm medo de falar de reencarnação. Acham que vão se ridicularizar. Se ridicularizam negando. Porque quem nega hoje, vem confirmar amanhã. Como eu estava conversando com o Marcos. A criatura reencarna com meios fáceis, dentro da mídia, dentro das colunas sociais, né? E usam esses meios para negar. Amanhã, ele vem ignorante, estúpido, grosseiro, sem meios nenhum, mas vem para afirmar, até com a sua própria vida. Até com sua própria vida, para brigar, muitas das vezes, para dar testemunho daquilo que ele negou. E muitas das vezes com meios rudes, difíceis. Mas ele vem para expor até a sua imagem. Para muitos até ser tomado como ridículo. Mas ele vai ter que vir. Porque muito foi dado, muito será cobrado, né? Porque os meios físicos não são para o nosso bel prazer, para a nossa vaidade, principalmente quando a criatura tem meios fáceis, onde o seu compromisso se baseia na divulgação da imortalidade da alma. Porque o objetivo da doutrina espírita é tirar o homem da ignorância, é diminuir as ideias materialistas. Mas, quando os pseudos espíritas consideram que isso é de pouca importância, né? Não tem repercussão nenhuma, a mediunidade é tida como uma situação normal, um aspecto normal, né? A obsessão, ela é tida como algo da mente, né? É a mente que faz tudo isso, é porque você fica muito encafifado, tudo de você é espírito, né? Tudo de você é obsessão, claro. É como o Cristiane diz, o neguinho tem que sentir na pele, né? O neguinho tem que tomar porrada na pele para sentir a obsessão, o espírito se manifestando. Ou não te quer coisa da mente? É a mente que faz? Né? A mente dá uma dor aqui, dá um infarto ali, né? Bota doido no manicômio, né? Se ridiculariza. É a mente. Ah, é a mente. E a mente cobrindo o couro. Só falta arrancar os ossos. É a mente. Aí quando a mente desencarna, aí ninguém vê. Porque infeliz é o homem
que não acredita que ele é imortal. É uma miséria. O homem que não se crê espírito é uma miséria. Porque ele se degrada. É como se ele desafiasse ao Criador. E ele responde por isso. Não é que a lei faça isso com um instinto de perversidade, né? Ah, mas então Deus é mau? Não, Deus não é mau. É o homem que se predispõe a essas situações. Porque se os espíritos disserem que a lei de Deus está na consciência nossa, automaticamente, quando se fala referente à nossa natureza, que é espiritual, isso desperta em nós algo. Desperta. Mas, infelizmente, as ideias materialistas, pessoais, familiares, né? Deixa-se levar. Somos espíritos que vivemos no coletivo, mas a dor individual, ela não pode ser compartilhada. A dor, ela não pode ser compartilhada, ela é proibida ser compartilhada. E aí? Aí que os espíritos dessa casa diz: ou serve a Deus ou serve a Mamon. Ou você muda de acordo com os princípios da doutrina, ou você fica aí, baseando-se nessas historinhas, né? Que brasileiro gosta de uma história, já gosta de um conto. É por isso que existem as festas. O brasileiro ama um conto, né? Por quê? Você se iludir. A ilusão é a pior miséria do homem. Porque quanto mais ele se ilude, mais ele cai. Não tem bases. É por isso que a doutrina espírita, ela não está aqui para convencer ninguém. Primeiro que os fatos, como nós somos espíritos, os fatos são apresentáveis na nossa vida. Quem de nós não temos na nossa família médios? Quem de nós não temos na nossa família pessoa que passa por obsessão? Quem de nós não temos pessoas que já baixou o manicômio? Quem de nós não temos pessoas que levantam de madrugada, ficam andando pela casa? Quem de nós não temos? São fatos. Independente da doutrina espírita, eles acontecem. Ah, não, isso é coisa do diabo. É, menina, é coisa do diabo. O diabo está mais adiantado que nós, viu? Porque o diabo fala línguas, né? O diabo vê coisas que vai acontecer segundo eles, né? O diabo fala, investe contra o outro, sem que nem para quê. É o diabo, é? Esse diabo está melhor do que aquele que julga ser, que é o diabo. Porque ele está vendo a lei. Na verdade, enquanto o homem buscar a explicação nas coisas exteriores, mas ele vai se enterrar no seu próprio corpo. O seu corpo é o seu túmulo. Ele vai se enterrando, porque essas energias vai cristalizando. Os meios pelo qual ele segue são eminentemente materialistas. O seu desencarne chegará e ele vai continuar aparecendo até o dia em que ele e a lei, porque nem sempre é como nós queremos, porque eu quero mudar. Não é assim. As coisas não são assim tão fáceis. Quando o espírito ele leva uma encarnação envolvido com ideias materialistas, isso está no seu inferno.
Está lá no seu inferno, leia. Ele leva um bom tempo. E não é com duas razões que ele se desatela dessas energias, não. Porque essas energias são ideias que ele propagou. Ele alimentou. Então não será com 2, 3, 4 reencarnações que ele vai se libertar. Ou pelo fato de estar fora do corpo. Porque o corpo só é a veste. Mas quem conduz o espírito, quem conduz o corpo é o espírito. Então não adianta estar aí fazendo essa propaganda de ilusão que fulano desencarnou, está se manifestando e tal, que está um espírito equilibrado. Espírito equilibrado é coisa nenhuma. Ele não é equilibrado no corpo, vai ser fora do corpo. Aí Carlos Bernardo de conta que, como aqui também já tivemos na nossa instituição, espíritos que chegam e ficam horrorizados. Eles não querem ficar aqui. E o espírito diz, saia. Não quero, saia. Ah, mas é espírito. Isso é espírito? Ele é espírito, mas é um ser inteligente. Os espíritos não prendem aqui ninguém. Isso é ilusão. Quando uma criatura chega aqui, ela tem que obedecer às normas da instituição. Se ela não quiser, o espírito manda ela sair. Se ela não quiser sair, ele sai na base da autoridade. Sai e tem que sair mesmo. O espírito não fica aqui alimentando o espírito ignorante. Ah, meu irmão, porque você tem que mudar. Mudar é assim, é? Ele vai mudar em 1 ou 2 horas? Com 2, 3 conversas? Tem espírito que ele nem ouve. É necessário colocar no campo do médium para poder ele ouvir, que ele não ouve o pensamento. Ele está tão materializado que ele não ouve nenhum pensamento. Vai se conversar com a criatura dessa. A criatura chega querendo bagunçar, quebrar com tudo, né? Lançar seus dados. Ah, tenha paciência, meu irmão, porque a vida é assim, nós temos que perdoar. Espírito grosseiro perdoa ninguém. Espírito grosseiro perdoa ninguém. Ele vai ouvir muita liberdade dos espíritos. Ele vai ouvir verdades que vai atingir ele de forma moral. Mas, infelizmente, tratam os espíritos como criaturas, eu não sei, como criaturas incriadas. Ou criaturas, é o espírito, é o nosso irmão. Sim, meu amigo. Está onde está o espírito? Você acha se a polícia pegasse os traficantes e chegasse lá, né? Com um aperto de mão, meu irmão, muito porque a droga está levando a miséria. Ele tem que tomar pau mesmo para poder ele aprender. Já viu o bruto conhecer lei? Já viu o bruto conversar com ninguém, rapaz? Né? A mesma coisa acontece fora do corpo, né? Não é diferente, não. Essa semana eu saí do corpo, anteontem. Sábado passado eu tive uma experiência, saí do corpo. E aí, os espíritos que estavam ali, estavam querendo fazer um trabalho de desobsessão, a moda deles. E aí, como nós estávamos dirigindo os trabalhos, eles não quiseram obedecer e simplesmente caíram fora. Olha o homem se manifestando no corpo da mesma forma. Quantas das vezes médios chegam aqui, é orientado, chega desequilibrado, desnorteado, né, todo miserável. Aí chega aqui, encontra amparo, encontra direcionamento, é amparado, é orientado, né? E aí, com pouco tempo, quer botar suas unhas de fora, quer dizer como a gente tem que dirigir os trabalhos. A gente vai ficar aqui dizendo a ele que antes ele é aqui do que fora, ele vai para fora. É lá fora mesmo, porque ele é ignorante, ele é estúpido, ele é mal educado, ele tem que estar lá fora mesmo. Não dá benefício ele está trazendo para a instituição. Nem para ele. Não, porque é médio, olha meu amigo, médio todos somos. Todos nós somos médios. Temos que nos educar. Ah, médio disso, médio aqui, daí. Ele pode ser médio de não sei lá das quantas. Se ele não se disciplinar, pouco essa mediunidade está lhe dando informação. Essa mediunidade para ele não está sentindo nada.
É necessário que a criatura se eduque, se discipline. Ah, não, mas tem que deixar aqui porque é um irmão. A gente tem que ter cuidado com o sentimento. Eu não quero ter cuidado com o sentimento de ninguém, não. Porque eu se educo, eu se disciplina, ou então eu caio fora. Porque eu não tenho energia para gastar com ninguém, não. Os espíritos não fazem isso comigo. Eu não faço comigo, não. Quem quer, não quer, eles se explicam. Vão embora. Eu vou ficar com médio burro, estúpido, ignorante, chega aqui se servir das minhas ideias, né? Até porque eu não aprendi nada com médium, eu aprendi foi estudando, né? Mas eu quero citar nomes aqui, está na minha frente, que é médium. Olha, meu amigo, primeiro, espírito sério não fica usando médium para estar falando nada, porque primeiro, ele conhece as normas, ele vai ao seu dirigente. A gente, no corpo, a gente faz assim, né? Nas instituições, a gente procura quem é aqui o coordenador. Os espíritos sérios fazem a mesma coisa, não fica usando médium, não. E quando ele usa um médium, ele procura um médium que seja sério, que esteja condizente para e passo. Leiam os livros de Kardec. Está lá Emance, médium notável. Tinha uma sintonia espetacular com Kardec. Foi a médium mais usada por Kardec, foi Emance de Fox. Foi Emance de Fox. Sintonizavam, tinha uma simpatia, ela para com Kardec. E ela foi o médium que mais trabalhou. Conta-se a história que ela sacrificou até seus estudos para poder estar com Kardec nos dias atrasados. Sacrificou seus estudos, sacrificou sua vida doméstica, seu noivado, que ela era noiva nessa época, ela sacrificou tudo para nos dias ela estar com Kardec. Aí veio um médium desequilibrado, perturbado, cheio de obsessor, que mandar aqui. A gente se dedica, se empenha, sacrifica nosso lazer, nossa saúde, nosso tempo, para médium ficar aqui fazer ditos. Que é médium. Comigo não corre. E outra, não estou aqui para puxar saco de ninguém. Quer trabalhar? A gente trabalha. Puxar saco? Não vai puxar saco fora do corpo. É a mesma coisa desses idosos. Eles querem ditar, né? Quando eles chegam, porque eu sou idoso. Quando desencarna idoso, os espíritos dizem, olha, a filha é ali, ó. Vamos coordenar a situação. Ah, mas eu sou idoso. Olha, meu irmão, você é idoso no corpo. Aqui você é espírito. Os espíritos é dura. Espírito sério não alimenta ideia de espírito ignorante. Agora, esses espíritas pseudos, alimentador de ideias ilusórias. Ah, meu irmão, é porque é idoso. Porque é assim, viu? É fora do corpo mesmo. Ah, o irmão é idoso, vamos trazer ele para aqui. Não, senhor, os espíritos não tem idoso. Não espírito tem idoso? Não. Aí fica alimentando essas ideias malucas, essas ideias do corpo. Né? E aí o espírito fica, ó. Tempos e mais tempo. Que diga nosso lar. E a culpa é fiel dali. Está alimentando essas criaturas. Espírito sério, ele tem uma norma de conduta baseando-se nos princípios pelo qual é dirigida a instituição. É por isso que a questão do regulamento da casa, ela é de extrema importância. Ou você segue, ou você abre brecha para espíritos levianos vir dirigir trabalho. Né? Espírito leviano vir dirigir trabalho. E aí acaba essa bagunça que a gente vê aí. Ninguém entende ninguém, médico querendo ser médico principal, não se fala dos princípios espíritas, não se fala de reencarnação, não se fala de obsessão, que a obsessão não existe, né? E a obsessão comendo no centro. Criança não sofre obsessão, como o Bernardo dizia, que desde do feto a criança já sofre obsessão, porque espírito não vê corpo não, espírito vê espírito.
Muitas das vezes a criatura já está sofrendo obsessão desde quando já está no ventre da mãe. E ela tem que ter um trabalho de desobsessão de trabalho para ir desmontando essas energias perispirituais. Como é que criança não sofre obsessão? Ah, é imperativa, tudo agora é imperativa, né? E a criança fazendo miséria, matando, roubando, e é imperativa. Criança com 10, com 5, né? Já mostrando a sensualidade. É imperativa. Ah não, mulher grávida não pode trabalhar com desobsessão, ela pode ficar na porta dos outros falando da galeia, né? Pode estar tomando cachaça, virando copo, fumando droga, né? Mas pode, mas está na desobsessão, trabalhando para a criatura pelo qual ela se responsabilizou. Porque quantos tem aí que no processo de reencarnação vivem uma vida boa, vivem uma vida ótima. Quando engravida, a criatura, a vida muda. Quando para, e pior ainda, aqui começa a questão do desequilíbrio pós-parto, né? De depressão pós-parto. Que depressão pós-parto, mãe? A criatura levou 9 meses sem depressão pós-parto. 9 meses a criatura no ventre, com a criatura sem sentir nada. Quando o pai quer matar, quer esfolar, quer jogar pela janela abaixo, briga com o marido, é um inferno dentro de casa. Depressão pós-parto. A depressão pós-parto lá deitado, os obsessores tudo de junto. Ou a gente abre as arestas para raciocinar, ou a gente vai criar situações difíceis. E a doutrina espírita não vai ser atingida com isso, não. Não se engane. Porque terá sempre alguém sério para divulgá-la. Porque Deus não fala pela boca de mentirosos. Deus não usa mentirosos para falar da sua lei. Então, sempre terá alguém que virá. O Pai enviará para falar das suas leis. Porque elas não serão banidas, não serão afetadas. O homem sim. E a ele caberá em consertar-se. Porque o homem não desequilibra a lei de Deus, ele se desequilibra perante a lei de Deus. Tanto sim que ele passa a viver com ideias contrária a essa lei. Uma delas é a reencarnação, é a negação do espírito, é a negação da criatura retornar ao corpo. É impossível o espírito voltar, é impossível. Então Deus é o quê? Deus é um ser qualquer? Quando uma pessoa, uma própria criatura diz que é impossível voltar ao corpo, ele está dizendo que Deus é incompetente. Né? Porque as suas leis medíocres está dizendo a ele que é impossível voltar ao corpo, né? É impossível o espírito se comunicar, o espírito se comunicando por ele, com as ideias, né? E o espírito se comunica, e o espírito se comunicando, as ideias, muitas ideias que ele tem, ele não sabe nem quem pertence. E o espírito se comunicando, né? As suas aspirações, muitas das vezes, elevadas ou miseráveis, ele não sabe onde vem. Então, quanto mais o homem nega a si como espírito, porque primeiro ele tem que admitir, novamente dizemos, crer em algo é normal. Nós cremos sempre que existe alguma coisa. Agora, crer-se espírito é se potencializar. Porque quando o homem se crê espírito, ele vai ver que a vida é regida por essa lei ao qual ele pertence e que a tudo explica, que é a lei de Deus. Então, quando o neguinho fica dizendo aí, que vai fazer inseminação, porque vai ter um filho assim, que a ciência já permite ter um filho de tal,
infelizmente, a gente lamenta, né? Que enquanto não se admitir a vida pós-morte, o homem será escravo de si próprio. A gente fica por aqui.